Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a história do Chile. Mas antes de começar aquele velho pedido de sempre, já deixa seu like para ajudar na divulgação do vídeo, compartilha com seus amigos que gostem de literatura, história, cinema, que sempre tem algumas dicas por aqui. Comenta aqui embaixo, eu adoro ler o comentário de vocês, fico sempre muito feliz. E não se esquece de se inscrever se você está chegando aqui agora. Ativa o sininho e assim você vai receber notificação toda vez que tiver vídeo novo. Gente, recentemente eu li esta HQ aqui, Os Fantasmas de Pinochet, do Félix Vega e do Francisco Ortega. Essa daqui é uma HQ que vai trazer uma história fictícia do ex-ditador chileno Pinochet. Aqui o Pinochet ele vai pagar pelos seus crimes após a vida, porque isso não aconteceu na vida dele, né? Ele morre sem ter pagado pelos crimes que ele cometeu. E aí aqui os autores vão imaginar que ele pagou por estes crimes, que ele se viu diante desses crimes depois da morte dele. Eu já tinha lido bastante coisa a respeito do Pinochet, da ditadura chilena, que foi uma ditadura bem pesada. E aí, como eu peguei essa HQ, me deu vontade de reestudar um pouquinho sobre esse período. Mas se você não sabe do que eu tô falando, não sabe quem foi Augusto Pinochet, Augusto José Ramon Pinochet Ugarte nasceu em 1915 na cidade de Valparaíso, no Chile. O Pinochet ele nasceu numa família militar e aos 18 anos ele entra para a escola militar para seguir ali a carreira, seguir os caminhos da sua família. Ele vai crescendo ali dentro da sua carreira. Em 1972, ele já é general-chefe do exército chileno. Nessa mesma época, o Chile era governado pelo presidente Salvador Allende. O Allende ele foi o criador do Partido Socialista dentro do Chile e ele foi eleito democraticamente no ano de 1970. Só que esse era um período de muita instabilidade e muita gente temia que o governo de esquerda fosse transformar o Chile num país comunista. Em 1973, o comandante em chefe do exército, o cargo mais alto do exército, o Carlos Prates, ele renuncia e quem vai assumir no lugar dele é o Pinochet. E apesar do Pinochet ter declarado apoio ao Salvador Allende, assim que ele assume, menos de 20 dias depois, ele dá um golpe de estado e ele assume o poder, derrubando então o presidente Salvador Allende. Esse golpe aconteceu em 11 de setembro de 1973 e depois de algumas horas de bombardeio no Palácio de La Moeda, o exército toma conta. E assim, é claro que isso não teria sido possível sem a ajuda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiam Pinochet no golpe porque eles estavam ali em guerra fria com a União Soviética, então tava todo aquele medo de mais um país se tornar comunista. E aí eles apoiam com armamentos, enfim, apoiam um golpe do Pinochet. O Allende morreu nesse mesmo dia no Palácio de La Moeda às 2h15 da tarde. Foi constatado na autópsia que ele morreu de suicídio, mas tem quem diga que ele foi assassinado. O Pinochet então foi apontado como representante geral do Estado e ele assume o poder, onde ele vai comandar uma ditadura por 18 anos. A ditadura militar comandada pelo Pinochet foi repleta de assassinatos, violação de direitos humanos, torturas, perseguições. Em 1977, o governo chegou a ser condenado pela Comissão de Direitos Humanos da ONU por violação dos direitos humanos, a forma cruel como eles tratavam os presos políticos. Depois que o Pinochet tomou o poder, todo mundo que era contra ele ou que apoiava qualquer partido de esquerda foi perseguido, foi torturado, e não necessariamente só quem apoiava, mas seus familiares, conhecidos, todo mundo que tivesse ali alguma relação. Para manter ali uma aparência de democracia, eram realizados alguns plebiscitos para poder validar o governo do Pinochet. Só que era aquela coisa, né? Não existia liberdade de expressão e quem fosse contra ele era perseguido, torturado, assassinado. Então, basicamente, os plebiscitos eram uma fraude. Em 1980, o Pinochet chegou a alterar a Constituição, declarando que ele participaria de um plebiscito e que daí ele ficaria no governo por mais 8 anos. E foi isso que aconteceu, né? Porque, logicamente, ele ganhou esse plebiscito. Em 1988, de acordo com essa Constituição que o próprio Pinochet alterou, ele deveria participar de um novo plebiscito para ver se ele continuaria no poder por mais 8 anos.
Só que nessa época ele já estava sofrendo uma pressão interna e externa muito grande. Então, o que ele resolve fazer? Ele resolve dar direito de os partidos se juntarem para poder fazer uma campanha do não. Então, basicamente, as pessoas teriam que votar se sim ou se não, se o Pinochet continuava no poder por mais 8 anos, ou se não, se ele não continuava. Em 1989 é realizada a primeira eleição democrática desde 1970, onde o democrata cristão Patrício Aylwin é eleito presidente do Chile. Apesar das diversas provas, denúncias contra todas as atrocidades e também de corrupção que o Pinochet cometeu, ele nunca foi julgado nem condenado pelos seus atos. Ainda que ele tenha perdido as eleições de 1989, o Pinochet ainda continuou num cargo mais alto do exército durante alguns anos. Na verdade, acho que 2 anos, né? Ele meio que criou um cargo de senador vitalício para ele mesmo. Aí, por conta de algumas doenças, ele renuncia seu cargo ali no exército e ele se muda para Londres para fazer um tratamento. Em Londres ele chegou a ser preso por uma busca e apreensão internacional, onde ele deveria ser extraditado para a Espanha, para lá ele ser julgado por crimes de violação contra direitos humanos. Ele foi acusado de genocídio, assassinato, tortura, só que ele ficou preso em prisão domiciliar porque ele alegou que ele tinha problemas de saúde. E nisso a ex-primeira-ministra Margaret Thatcher ficou fazendo ali uma pressão para que eles soltassem, né, o Pinochet, porque ela alegava que ele era um amigo e que ele foi muito importante para combater o comunismo. Aí uma junta médica declarou que ele era mentalmente incapacitado para poder participar de um julgamento. Tadinho, né? Nos anos 2000 ele é então extraditado para o Chile e em 2001 ele apresenta ali um atestado médico que basicamente alega que ele não pode participar de nenhum julgamento e ele é liberado de qualquer tipo de acusação. Mesmo com mais de 300 queixas, nem assim ele foi julgado por nada. O Pinochet viveu mais 5 anos depois disso, ele foi morrer somente em 2006, aos 91 anos de idade. Bom, gente, é basicamente sobre isso que vai tratar aqui os fantasmas de Pinochet. Aqui então a gente tem um pouquinho de sensação de justiça quando Pinochet morre e ele vai ser então confrontado por todos esses fantasmas que ele prejudicou ao longo da sua vida. E, gente, a HQ, ela é coloridíssima, linda. Eu gostei muito da história. Pra quem não conhece, eu acho que ele traz um pouquinho desse contexto histórico, mas ele não te dá de bandeja. Então, se você não conhecer, não entender exatamente o que aconteceu, você vai ficar meio perdido com a HQ. Então, eu recomendo que você dê uma estudadinha ali e depois pegue a HQ pra ler, porque vale bastante a pena. E aí, gente, ingressando neste assunto, eu resolvi pegar pra reler um livro que eu já tinha lido há muitos anos atrás, que é O Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador, do Antônio Skármeta. Este aqui é um livro que vai tratar justamente da campanha do último plebiscito que aconteceu em 1988, a campanha do não. O Antônio Skármeta, ele nasceu em 1940 em Antofagasta, e ele vai então escrever essa história, que é uma história de ficção, mas que vai trazer esse contexto ali da campanha do não contra o Pinochet. Então, como eu tinha falado para vocês anteriormente, esse plebiscito de 1988, ele funcionava da seguinte forma: a população iria às urnas votar se sim ou se não. Se sim, Pinochet continuaria no poder por mais 8 anos, e aí depois de 8 anos existiria um novo plebiscito. Se não, seria realizada uma nova eleição democrática. Tá, só que qual que era a questão principal? As pessoas tinham medo de ir contra o Pinochet. Então, basicamente, quem não queria que o Pinochet ganhasse, né, continuasse no poder, nem ia votar. E muita gente também estava fora do país, né, estava exilado, muita gente tinha já sumido. Como o Pinochet estava sofrendo ali uma pressão muito grande, já estava ali num ponto da ditadura que estava tendo muita manifestação e os países, né, a ONU estava em cima. O que ele resolveu? Ele falou para os outros partidos assim, ó, vocês vão se juntar em todos os partidos, vocês fazem a campanha de vocês,
e eu vou dar para vocês 15 minutos de tela na televisão nacional. E a gente tem que lembrar que a televisão era controlada pelo governo, então basicamente não existia liberdade de mídia, não existia liberdade de expressão. Mas a campanha do não teria ali 15 minutos de tela para poder defender o seu ponto. E assim, além disso, a oposição tinha toda aquela desconfiança de que iria rolar uma fraude, que o Pinochet iria ganhar de qualquer jeito, então tinha aquela coisa de para que a gente vai fazer isso? Mas apesar de tudo isso, eles resolveram sim se juntar, a oposição se juntou e eram 13 partidos que participaram dessa campanha do não. Esses 15 minutos diários que eles teriam na televisão durou cerca de um mês, mais ou menos, foram 27 dias. E aí eles teriam ali os 15 minutos para defender o seu lado da história, mas a campanha do sim também teria seus 15 minutos. E a campanha do sim existia um investimento muito maior, eles contavam com publicitários extremamente renomados. Mas vamos lá, a campanha do não ela foi então comandada por Eugênio Garcia e pelo publicitário Ernesto Merino. A marca da campanha foi um arco-íris, porque eles buscavam então representar toda a junção desses 13 partidos. Apesar deles mostrarem um pouquinho do lado ruim da ditadura, o foco principal da campanha foi esperança. Então era a esperança de dias melhores. Eles focaram na alegria, sabe? Vamos votar no não para que as coisas melhorem, para que o dia de amanhã seja alegre. E até foi muito bom, porque eles chegaram a colocar ali algumas entrevistas de algumas pessoas que foram torturadas, enfim, para mostrar o lado ruim da ditadura, e tudo isso, claro, foi censurado pelo governo, não apareceu. E eles também buscavam mostrar que o futuro era diferente, não queria voltar naquele tempo do Salvador Allende, com aquela apreensão de um governo comunista. Não era isso que eles queriam. E aí eles criaram um jingle, aquele jingle bem chiclete que gruda na cabeça da gente, que falava: Chile, a alegria está chegando. E aquilo lá grudou na cabeça de todo mundo. Então as pessoas cantavam na rua, começaram a ter manifestações em que as pessoas saíam cantando esse jingle. E a campanha do sim, ela já buscava trazer aquele contexto de agora na ditadura a gente tem segurança, a gente tem estabilidade, a gente não tem um governo comunista, enfim, basicamente essas coisas. Ainda assim, a campanha do não ganhou a votação por 55% dos votos e o coração dos chilenos se enchia de esperança para um futuro melhor. O presidente piensa eternizarse en el poder. Vamos a decir que no, con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, yo lo canto sin temor. E aí, aqui nesse livro do Antônio Skármeta, ele vai trazer justamente uma história fictícia a respeito deste período. Então a gente tem dois personagens. O Nico, ele é um adolescente, o pai dele é professor de filosofia e o pai dele foi preso pelo governo. Simplesmente foi apreendido e o pai dele desapareceu. Ninguém mais sabe onde o pai dele tá. Outro personagem que a gente vai acompanhar é o Adrian Bettini, que vai ser o publicitário responsável pela campanha do não. O Adrian também, ele é pai da namorada do Nico, então a gente tem essas histórias paralelas. E a gente tem também essa coisa do Adrian Bettini, ele ser ali um publicitário muito famoso. Ele é procurado então primeiro pela campanha do sim, ele recusa, e depois ele é procurado pela campanha do não, ele acaba aceitando, então ele tem esse grande desafio de tentar fazer com que os chilenos votem no não. O autor também chegou a escrever uma peça de teatro chamado El Plebiscito, que foi inspiração para um filme chamado Não. Esse filme é de 2012 e ele vai retratar também, de uma maneira um pouco mais ficcional,
a criação da campanha do não. Então a gente tem ali o grupo de publicitários, as ideias, como surgiu a ideia do arco-íris, como surgiu o jingle. O filme foi dirigido pelo Pablo Larraín e ele chegou a ser indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Uma das coisas que eu gostei muito do filme é que ela traz ali umas técnicas de filmagem que traz bem um ar de anos 80, então você consegue se sentir ali bem no período mesmo que estava tudo acontecendo. E o filme é excelente, eu recomendo demais que vocês assistam. ¿Es todo? Sí, ¿no? Creo que esto no vende. Basta, hay que ser más creativos, carajo. Hay que darle la vuelta a esto. Porque sin la dictadura la alegría va a llegar. Vamos a decir que no. Fue un suicidio, lógico que quieran ganar, pero no pueden. E aí eu quero recomendar também alguns outros filmes que eu assisti que se passam durante a ditadura chilena e que dá pra gente ter uma visão bem legal do contexto histórico da época. 1976 é um filme que se passa durante a ditadura e que vai trazer a história de uma mulher rica, de família rica ali. Ela vai passar as férias em Vinha del Mar, na sua casa de praia, e ela acaba se envolvendo ali com um fugitivo político, um rapaz que foi muito machucado, ele foi espancado durante uma manifestação, então ele tá bem machucado e ela vai ajudar esse rapaz. E ela se vê naquela situação de ajudo ou não ajudo, conto pra alguém. Ao mesmo tempo que ela tá ajudando esse rapaz, ela tá lá no meio do iate com a sua família, passeando no mar, e eles estão falando do governo, como o governo do Pinochet era maravilhoso e não sei o que, e como aqueles comunistas queriam acabar com tudo. Então ela fica com aquele medo e a gente vê todo esse período. Então é um filme bastante interessante para se entender basicamente o que estava acontecendo. Se me encuentran aquí y me llevan detenido, me van a torturar. Es peligroso. Parásitos, traidores a la patria. Outro filme muito legal também é Tengo Medo, Toureiro. Esse é um filme que vai contar a história de um travesti. Essa travesti, ela trabalha ali num clube noturno e ela também vai se apaixonar por um ativista político e a gente vai ver o romance dos dois ao mesmo tempo que o cara tá lá tentando contrabandear livros e armas e várias outras coisas. O filme vai focar bastante no romance, mas ele tem um contexto histórico também, um pano de fundo histórico bem legal. ¡Ahí estás como una reina! ¡Ponte! Si algún día hace una revolución que incluya a las locas, avísame. Aí vou estar eu em primeira fila. Outro filme também que eu vou indicar hoje aqui no vídeo é o Morte ao Pinochet. Esse é um filme também ficcional, mas que vai se basear em um fato que ocorreu em 1986. Em 1986, o Pinochet sofreu um atentado, não chegou a ser morto, logicamente, como eu disse, ele foi morrer bem depois, mas aconteceu. E aí, nesse filme, a gente vai acompanhar a história de alguns guerrilheiros ali que querem matar o Pinochet. Pinochet llegó al poder traicionando, compañeros. No corre riesgos, no baja nunca la guardia. ¿Puntos vulnerables? Es predecible. ¡Viva Chile! Existem vários outros filmes e documentários que falam sobre o assunto, que trazem contexto legal, mas para indicar hoje para vocês, eu vou trazer somente esses. Eu quero fazer alguns outros vídeos um pouco mais específicos. Quero contar para vocês a história da Violeta Parra, quero contar para vocês a história do Vítor Jara, que são figuras ali importantes que ficaram muito famosas por terem sido assassinadas na época. Também quero contar um pouquinho para vocês sobre Colônia Dignidade, que era uma seita feita por um ex-nazista e que foi ali um lugar que ocorreu muitas das torturas durante o governo.
Enfim, são histórias muito interessantes e que eu quero trazer aqui para o canal, mas eu vou trazer em vídeos mais específicos. Então, me contem aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo, porque eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo mais histórico. Esse vídeo mesmo eu queria trazer um pouquinho mais sobre essa campanha do não, porque pra mim, gente, foi sensacional. Eu acho que, assim, eles foram de uma genialidade e é justamente o que o Antônio Scarmeta, ele traz nesse título aqui, O Dia em que a Poesia Derrotou o Ditador. Eles conseguiram derrotar um ditador trazendo alegria para os corações chilenos. Então, esperança, para mim foi genial. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Recomendo para vocês o livro do Scarmeta e também o quadrinho do Félix Vega e do Francisco Ortega. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo grande e até o próximo.